As paz, amados, chegamos aqui na leitura do segundo capítulo do livro Paixão pelas Almas, cujo título é A Responsabilidade pelo Avivamento. A responsabilidade pelo avivamento. Vamos à leitura? Tanto quanto posso relembrar, meu coração se incendiava em meu peito cada vez que eu ouvia ou lia narrativas sobre a poderosa atuação de Deus nos grandes avivamentos do passado. Os heróicos missionários da cruz em terras estrangeiras ou os solitários homens de Deus em campo nacional, em torno dos quais se centralizaram aquelas graciosas visitações do alto. Sempre foram um motivo de indizível inspiração em minha vida. David Brainerd, Adoniram Judson, Charles Finney, Robert Murray McCheyne, esses e muitos outros têm sido meus companheiros e amigos diletos. É bom andar em companhia de grandes homens e de ungidos. Esta é uma maneira de avivar a chama em nosso coração e manter o avivamento, estando em companhia de homens ungidos, lendo biografias desses homens. Tenho observado e ouvido esses homens. Tenho vivido com eles, até quase sentir o espírito do ambiente em que se movimentaram, suas provações e dificuldades, suas orações e lágrimas, suas alegrias e tristezas, seus triunfos gloriosos e vitoriosas realizações têm feito vibrar a minha alma profundamente. E tenho me prostrado com o rosto em terra, exclamando com o profeta dos dias antigos: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Isaías 64, 1. Ah, se rompesses, se fendesses os céus e descesses. Essa é a nossa oração. Esta é a nossa expectativa, clamor e ardor, para que Deus desça. Amém? Deus desça e venha estar conosco de uma forma objetiva, sua presença manifesta. O chamado grande despertamento do século XVIII, sobre o chamado grande, repetindo aqui, o chamado grande despertamento do século XVIII, sob a liderança de John Wesley, a vibrante manifestação irlandesa de 1859, a gloriosa visitação norte-americana do século XIX com Charles Finney e o poderoso reavivamento do país de Gales em 1904 e 1905 são fenômenos espirituais que têm sido minha comida e minha bebida há anos. Se alimentar dessas histórias, se alimentar dessas biografias, como disse aqui Oswald Smith, tem sido o meu alimento há anos. Por isso, Oswald Smith foi um grande homem de Deus. Sua igreja Batista do Povo, não parava de crescer e não parava de enviar e manter missionários.
Tenho ouvido novamente os soluços e os gemidos incontroláveis dos que se convenceram do pecado. O clamor amargo dos penitentes e as expressões de indizível alegria dos libertados. Uma característica de uma reunião de avivamento. Você ouve clamores, soluços, choros e ao mesmo tempo alegria, gozo, vibração e louvor por aqueles que já passaram pelo processo de arrependimento, de salvação e de despertamento. São reuniões gloriosas, choro de um lado, clamor, tristeza profunda, arrependimento, e do outro lado, alegria, gozo, júbilos, saltos de alegria pelo aquilo que Deus fez na alma do pecador arrependido. Aleluia! São os sentimentos que nós carregamos. Contrição, né? Aquela contrição, aquele arrependimento, não peso, não culpa, não condenação, mas aquele sentimento de pesar de tantos erros, de tanta negligência, e ao mesmo tempo aquele gozo na alma, aquela alegria pela presença do Espírito Santo, pela sua visitação. É isso que nós queremos, avivamento, avivamento. Amém, amados? Vamos continuar. E em meu íntimo tenho suspirado para que haja outras manifestações como essas da presença e do poder de Deus. Desde a minha infância, meu leite diário era contemplar a obra de Deus, mais ou menos segundo essa linha de pensamento. Ultimamente, porém, tenho sido impelido a pôr todas as outras coisas de lado, para devorar com os olhos tudo que me vem às mãos sobre o tema reavivamento espiritual. E ao estudar a vida daquelas pessoas que Deus tem usado de forma tão notável ao longo dos séculos, de modo especial a obra dos puritanos, dos primitivos metodistas e de outros obreiros posteriores, vi quão maravilhosamente deveram tudo ao Senhor, como trabalharam, esperaram e obtiveram o que buscavam pela fé. Amém, amados? Deviam tudo ao Senhor, trabalhavam e esperavam e obtiveram pela fé. Esse é o caminho. Busca intensa e espera confiante. Tá? É uma expectativa de fé, não é aquela espera morta, mas é uma espera viva, uma esperança viva, confiante de que vai acontecer. E ali esperando na presença de Deus e orando, assim é gerado um avivamento pela oração intensa e oração confiante. Sinto-me obrigado a admitir que nada se vê hoje e se assemelhe àqueles reavivamentos. Não os vejo em meu próprio ministério, nem no ministério de outros. As igrejas não visam a resultados espirituais e menos ainda os alcançam. As igrejas se acostumaram com a rotina religiosa. É disso que ele está falando. Os pastores pregam, mas nem ao menos sonham que algo vai acontecer depois do sermão. Então o sermão, ele faz parte de uma programação. Eu costumo dizer, é como um show, é como uma apresentação teatral. O sermão
faz parte dessa apresentação. Então, o pastor, o pregador, faz a parte dele, apresenta ali o sermão, mas não há aquela perspectiva, não há aquele desejo de que algo ocorra após o sermão, de mudança, de transformação, de derramamento do Espírito, de pessoas sendo transformadas, restauradas, reavivadas. Não há mais isso. Vemos aí na maioria das igrejas. O sermão tornou-se como uma peça teatral, uma apresentação, e nada mais. Como nos desviamos para longe da rota, como ficamos destituídos de poder. Tem sido noticiado que há mais de 7.000 igrejas que não conquistaram uma única alma para Jesus Cristo ao longo de um ano inteiro. Meus amados, isso não pode acontecer. Definitivamente, isso não pode acontecer, não pode mais acontecer conosco. Em nome de Jesus, isso não pode, não irá acontecer. Ficar um ano inteiro sem conquistar nenhuma alma. E nós, conformados, acomodados com isso. A igreja está funcionando, estamos pagando as contas, o pastor está recebendo o seu salário e vamos em frente. O número de membros que aumenta, né? O número de membros que aumenta, os filhos dos crentes, que vão crescendo, tornando adolescentes, jovens, e a igreja passa meses, até anos, sem ganhar uma alma para Jesus. Continua aqui o Oswaldo. Isso significa que 7.000 pregadores anunciaram o Evangelho durante um ano inteiro, sem atingir um coração sequer. Isto é esterilidade. Isto é ministério vazio. Nós não podemos nos conformar com isso. Supondo que eles pregaram em média 2 vezes por domingo, em 40 domingos, o que seria um número baixo, sem incluir cultos e reuniões extraordinárias. Isso significaria que esses 7.000 ministros pregaram 560.000 sermões em um único ano. Imagine agora o trabalho, o tempo e o dinheiro gastos para possibilitar tantos sermões e nenhum resultado. Tempo gasto, dinheiro gasto e nenhum resultado. A triste realidade é que 560.000 sermões pregados por 7.000 ministros em 7.000 igrejas para dezenas e dezenas de milhares de ouvintes ao longo de 12 meses não conseguiram levar uma só alma aos pés de Cristo. Isso tem que falar conosco, irmãos. Isso tem que nos sacudir. Nós não podemos nos conformar com essa situação. Nós não podemos nos conformar de domingo após domingo vemos cadeiras vazias na igreja. Nós temos que acordar. Nós temos que despertar e orar e buscar e nos levantar para ter este poder, para ter esse derramamento do Espírito Santo, como vimos no capítulo 1, no capítulo anterior. Ouça de novo o capítulo anterior, o derramamento do Espírito Santo. Nós temos que buscar esse derramamento, temos que buscar essa realidade espiritual. Nós temos que cumprir o nosso ministério, a nossa missão, e salvarmos almas.
Ora, prezado leitor, há algo radicalmente errado em algum lugar. Há algo errado nesses 7.000 ministros ou em seus 560.000 sermões, ou tanto nos ministros como nos sermões. Ao reler as 12 regras da igreja, da primitiva igreja metodista, fiquei vivamente impressionado com o fato de que eles tinham por alvo a conquista de almas, e essa era a sua tarefa suprema. Deixe-me citar uma dessas regras. Nada mais te compete fazer além de salvar almas. Portanto, gasta-te e deixa-te gastar nessa obra. Tua tarefa não é pregar tantas vezes. Tua obrigação é salvar tantas almas quantas puderes. Conduzir tantos pecadores quantos te for possível ao arrependimento. Depois, com todas as tuas forças, edificá-los na santidade, sem a qual ninguém verá jamais ao Senhor. Extraído de As 12 Regras de John Wesley. A aplicação prática dessa regra pode ser demonstrada na vida de William Branham, um dos homens mais notáveis de Wesley. Segundo o sentido comum do termo, ele não era um grande pregador, porém, se o melhor médico é aquele que realiza mais curas, o melhor pregador é o que se torna instrumento que leva o maior número de almas a Deus. Realmente, esse é o maior pregador. É aquele que tem resultados. Não é aquele que tem muita oratória, muito carisma, que domina bem a fala, o idioma, a expressão, mas que não tem resultados. O bom pregador, o melhor pregador, é o que obtém resultado. Então, continua aqui a leitura. Desse ângulo, Branham tem o direito de ser classificado entre os maiores e melhores ministros cristãos. Memória de William Branham. John Oxtoby era usado por Deus de tal modo que foi capaz de asseverar: testifico diariamente a conversão de pecadores e raramente saio sem que Deus me dê algum fruto. Vou repetir a frase deste homem de Deus. Testifico diariamente a conversão de pecadores. Testifico diariamente e raramente saio sem que Deus me dê algum fruto. Foi dito com respeito a John Smith, um dos homens de Deus mais admirável, ungidos e pai espiritual de milhares de almas, que ele avaliava todo sermão e, de fato, toda obra ministerial unicamente por seus efeitos concernentes à salvação. Estou decidido a conquistar almas pela graça de Deus, exclamou ele. O ministro do Evangelho é enviado para desviar os homens das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Foi a comissão que Jesus dera a Paulo. Jesus tinha dado, esta comissão a Paulo, então ele foi por todo mundo. E foi isso que Jesus falou para Paulo: te levantei, te chamei para você tirar os homens das trevas, tirá-los das trevas para a luz
e de debaixo do poder de Satanás para Deus. Esse é o nosso papel como homens de Deus, como ministros. E não podemos nos conformar com menos do que isso. Contra aquele tipo de pregação que só produz prazer intelectual, ele o abominava com ira santa. Se havia algo muito típico desse homem, era seu comentário a um amigo sobre os sermões em que predominava quase exclusivamente o poder do intelecto ou da imaginação. Ele dizia: são sermões inúteis, meu caro. Vida de John Smith. São sermões inúteis, meu caro. Sermões que só dão prazer intelectual. E ficamos alegres quando elogiam a nossa mensagem. Que boa mensagem, mensagem boa, pastor. Mas qual foi o resultado dessa mensagem? Não sei como gastam o seu tempo os que continuam fazendo um trabalho rotineiro sem que haja fruto algum. Se isso me acontecesse, eu chegaria de pronto à conclusão de que estaria fora do lugar apropriado. Disse Taylor. Que tremenda palavra. Se isso me acontecesse, eu chegaria de pronto à conclusão de que estaria fora do lugar apropriado. Ou estamos fora do lugar, ou tem algo muito errado conosco. E temos que saber o que é. Se o seu coração não estiver fixo no objetivo de seu trabalho e não ansiar pela conversão e pela dedicação de vossos ouvintes, se você não estudar nem pregar com essa esperança, não poderá haver muito fruto, apesar de todo o seu trabalho. Depende do nosso foco, onde estamos focados, onde temos colocado a nossa visão, a nossa expectativa, a nossa esperança. E muitas vezes nós só queremos orientar, ensinar, e é isso que nós teremos. Teremos resultado daquilo em que estamos focados e determinados. E para que haja conversão e transformação de vidas, é necessário o poder do Espírito Santo. É necessário este derramamento do Espírito Santo. Então é necessário uma busca, um foco, uma determinação em buscar, em conseguir, em conquistar, em ganhar as almas. Eis uma prova horrorosa de que o coração do obreiro é falso e interesseiro, quando ele se satisfaz ao continuar tentando, ainda que não veja nenhum fruto de seu trabalho. Disse Richard Baxter. Foi aí que passei a confrontar os resultados de meu ministério com as promessas de Deus. Li em Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como martelo que despedaça a penha? E em Efésios 6,17, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quanto mais eu ponderava sobre isso, mais convencido ficava de que no meu ministério a palavra de Deus não era fogo, nem martelo, nem espada. Não queimava, nem despedaçava, nem cortava. Não havia resultado espiritual. Contudo, Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu nunca havia encarado a palavra desse prisma. E nós não temos encarado nossas pregações desse prisma. Por isso não temos resultados. Mas John Wesley assim havia. John Smith era constante observador desse fenômeno. David Brenner pôde contemplar o fio cortante da palavra de Deus, mas eu não. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55:11. Eu sabia que essa maravilhosa promessa não estava se cumprindo na minha pregação. Eu não possuía evidências como as que foram dadas a Paulo, a William Bramwell e a Charles Finney, de que a palavra de Deus nunca retorna vazia. No entanto, eu tinha o direito de receber tais evidências. Não seria de admirar, pois, que eu começasse a desafiar minha própria pregação? O problema dizia respeito a meus sermões e também a minha vida de oração. E aqui começa tudo. A vida de oração. A busca intensa pelo Senhor. Colocar lenha no altar, lenha na fogueira, todos os dias. Uma paixão pelo Senhor e uma vida de oração intensa. Aqui começa. E daqui vem as pregações contundentes e cortantes como espada de 2 gumes. Minha vida de oração também tinha de ser desafiada e testada por meio dos resultados obtidos. Fui forçado a admitir que não se cumpria em minha experiência a confiante afirmação de Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essas coisas grandiosas e insondáveis eram testemunhas quase diariamente por Evan Roberts, por Jonathan Goforth e outros, mas não por mim. Coisas grandiosas e insondáveis. Minhas orações não eram definidas nem diariamente respondidas. Minhas orações não eram definidas e nem diariamente respondidas. Por conseguinte, para mim, não eram reais as declarações de João 14:13-14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Para mim, essas promessas não eram vitalmente importantes, já que eu pedia tantas coisas e não as recebia, o que está em desacordo com a promessa acima. Foi assim que percebi que havia algo radicalmente errado em minha vida de oração. Então li a autobiografia de Charles Finney e descobri que ele havia experimentado o mesmo fracasso. Impressionava-me particularmente, narra Finney, o fato de as orações que eu tinha ouvido semana após semana, até onde eu podia perceber,
não serem respondidas. Realmente, pelo que diziam em suas orações e também no decurso de reuniões e cultos, os cristãos que haviam orado não achavam que elas haviam sido respondidas. Exortavam-se mutuamente para que se despertassem e se ativassem, e para que orassem com mais fervor por um reavivamento. Os cristãos afirmavam que se cumprissem seus deveres e pedissem o derramamento do Espírito e fossem sinceros, o Espírito de Deus se derramaria, trazendo um reavivamento, e assim os impenitentes se converteriam. Porém, tanto em suas orações como nas reuniões e preleções, continuamente esses cristãos confessavam, pelo menos em substância, que não estavam fazendo progresso algum na obtenção do reavivamento. Que tremendo, irmãos, que tremendo. Essa incoerência, o fato de orarem tanto sem obter resposta alguma, era para mim uma triste pedra de tropeço. Eu não sabia o que fazer diante disso. Para mim, tudo se resumia em decidir se eu deveria compreender que aquelas pessoas não eram realmente cristãs, motivo porque não prevaleciam diante de Deus, ou se eu havia entendido mal as promessas e os ensinamentos das Escrituras sobre esse ponto. Quem sabe, eu deveria concluir que a Bíblia não diz a verdade, só que as indagações definem. Ali estava algo inexplicável para mim, e houve um período em que, segundo me pareceu, quase fui atirado às garras do ceticismo. Ficou bem patente para mim que os ensinamentos bíblicos, de forma alguma, eram coerentes com os fatos que ocorriam perante os meus olhos. Que coisa tremenda! Quantos hoje se tornaram incrédulos e ateus por causa da igreja? Pense nisso. Certa vez, num culto de oração, alguém me perguntou se eu queria que orassem por mim. Respondi negativamente, porque eu via que Deus não lhes respondia as orações. Repliquei o seguinte: acho que necessito de orações, pois estou cônscio de que sou um pecador, mas não vejo como essas orações me trarão proveito. Os irmãos estão continuamente pedindo, mas nada recebem. Estão orando por um reavivamento desde que cheguei a Adas, mas até hoje não o receberam. Quando John Wesley concluía a sua mensagem, clamava a Deus para que confirmasse a sua palavra, para que pusesse nela o seu selo e para que desse testemunho de sua palavra. E assim Deus fazia. Os pecadores eram imediatamente tocados e começavam a clamar pedindo misericórdia sob tremenda convicção de pecado. Pouco depois, em um momento, era concedida a eles a liberdade de alma. Todos eram tomados de inexprimível alegria, reconhecendo a realidade de sua salvação. Em seu admirável diário, Wesley registra
o que seus olhos viram e seus ouvidos ouviram com estas palavras. Compreendíamos que muitos ficavam chocados pelos clamores daquelas pessoas sobre quem o poder de Deus descia. E entre esses críticos havia um médico que temia muito que houvesse fraude ou impostura da parte das pessoas. Hoje, uma senhora a quem ele conhecia havia muitos anos foi a primeira a prorromper em fortes clamores e lágrimas. Ela quase não podia acreditar em seus próprios olhos. Ele, o médico, ele quase não podia acreditar em seus próprios olhos e ouvidos. Foi postar-se perto daquela mulher, pondo-se a observar cada sintoma, até que viu grandes gotas de suor correrem pela face dela. Até parecia que os ossos dela estremeciam. Diante disso, ele não sabia o que pensar. Ficou claramente convencido de que não se tratava de fraude nem de alguma desordem de explicação natural. Mas quando tanto a alma como o corpo daquela senhora foram curados no instante, o médico reconheceu a presença de Deus ali. Essa foi igualmente a experiência da igreja primitiva.